ele economizou um monte de tempo. Quando se trata do ser humano, o que é padrão, o computador resolve, porque ele tem as bases dele para chegar à solução do padrão, para dar uma resposta. Mas e o que não é? E aquela parte que é única da pessoa? Nós temos na nossa cabeça neurônios chamados neurônios espelho, que quando eu estou aqui com você, a gente está criando empatia por conta desses neurônios. O computador não tem empatia, certo? Então, muita coisa fica lá, ou seja, quando eu estou com o psicólogo, com o profissional, com o ser humano, ele tem empatia, ele é capaz de ver o que a minha individualidade me traz, a sua história de vida, que é única, certo? E que pode ter resultado para você numa consequência diferente do que uma história semelhante resultou para outro. Computador, isso não é claro. Acho que a gente não tem isso ainda. Então, não substitui de forma nenhuma com Só um minutinho, pessoal. Acho que a... Travou ligando. do meu. Voltou. Pronto. Estamos de volta. Né? Então, nada do que a gente... Agora eu fiquei pensando, estava desativado o tempo todo? Não. Tava só agora, só desse momento. Então, o que é que acontece? A gente tem que saber o que é ferramenta para uso do ser humano e não para ser solução. Então, a inteligência de hoje, essa inteligência que a gente fala, ela não é solução, ela é ferramenta. Então, ela está a serviço do ser humano, ela foi criada pelo ser humano. E não se tornar um psicólogo para você fazer consultas, porque as respostas que ela vai lhe dar são fruto de padrões. Sim, olha, eu digo até assim, eu tenho criado muito conteúdo, utilizado muito inteligências artificiais, mas mesmo na minha atuação, digamos assim, eu sempre tenho que adaptar aquele pensamento da inteligência. Eu fico imaginando a pessoa que precisa procurar uma inteligência, pensa em para solucionar um problema, não faz muito sentido até, Vânia, né? Não faz muito sentido. Hoje ela está aí servindo para compor música, para pintar quadros, tudo isso, né? Mas a expressão do ser humano não está ali, naquela música, naquele quadro, tem só técnico ali. Te preocupa esse futuro, Vânia, em que as pessoas estão enxergando a inteligência artificial como solução? Me preocupa porque hoje a gente já vê um distanciamento das pessoas com as pessoas. As pessoas muito voltadas só para a tecnologia, para as redes sociais, e a gente está perdendo em empatia. A gente está perdendo, o cérebro da gente está perdendo em raciocínio lógico, ou seja, continuidade de raciocínio. Eu não tenho mais a facilidade de pegar uma coisa do começo, meio e fim, certo? Porque eu já pego as coisas começadas, já quase prontas. E o ser humano evoluiu porque pegava do começo o problema para ver o que era, para mexer com ele até encontrar uma solução. Então, a gente está tendo problemas sérios com isso. Dizem até que essa geração atual é a que menos evoluiu em termos de desenvolvimento cerebral. Como equilibrar isso, Vânia? Assim, qual a sua visão disso? Porque, de alguma forma, é um caminho meio que sem volta, né? As automatizações, inteligência... Não tem a menor dúvida que é um caminho sem volta. A gente não tem mesmo como... você veja, eu vou ler uma estatística aqui para você que eu separei. O maior capital das empresas é o capital humano. Hoje, como é que nós estamos? 80% do tempo dos profissionais é gasto com pessoas. E a gente não quer entender de pessoas. 80% das dificuldades das empresas e nas famílias está nos relacionamentos. As pessoas são contratadas pela capacitação e demitidas pelo comportamento. A harmonia nos relacionamentos interfere na saúde física e mental. Em todos os grupos, 10% das pessoas são de difícil convivência. Então, a gente já tem de certo que em qualquer grupo, 10% não convive bem. 78% dos trabalhadores estão insatisfeitos com o que fazem.
e 88% estão estressados. Não é hora da gente olhar para as pessoas, não é? Como ser humano, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um tempo um pouco, reduzir mais a nossa relação com as redes sociais, ter mais contato com o ser humano. A gente precisa cuidar da saúde física, da alimentação, fazer exercícios. A gente precisa também ter amizades que a gente esteja próxima, que a gente saia, que a gente converse. Mas hoje até nos restaurantes a gente vê o pessoal nos celulares, na mesma mesa, mas nos celulares. Sim. Não é? A gente precisa ter hobbies, as pessoas não têm um hobby. Você tem um hobby, Renato? Eu tenho hobby, sim, de prática de esportes, dar uma corrida, jogar um futebol. Isso é extremamente importante, a gente ter um hobby. A gente libera o cérebro, relaxa o cérebro, mas as pessoas normalmente não têm hobby. Criar objetivos para a sua vida. Sim. Muita gente não se planeja, não tem objetivos. Priorizar o sono. Tem gente que ainda hoje já está de madrugada ainda trocando o WhatsApp, resolvendo problemas de trabalho. Peguei clientes assim, estressados, extenuados. Desse mal eu sofro, velho. Muitas vezes, logo cedo ou ainda muito tarde, eu tô já aqui resolvendo questões de trabalho. Pois é, então comece a cuidar disso. Sim. Priorize seu sono. E dê um tempo, até que horas eu vou trabalhar. Porque Sim. de noite o cérebro da gente ele precisa desacelerar e a gente vai desacelerando antes de ir dormir. Mas se eu chego e eu trabalho até tanto, o cérebro não desacelera. Olha, é curioso tudo isso que você trouxe, Vanessa, as estatísticas e o ponto de vista. Até dando um exemplo como do hobby que você falou. É curioso como o meu hobby hoje, assim, eu já tô com 34, né? Mas eu começo a perceber que o hobby do futebol, por exemplo, que quando eu era na minha infância eu gostava de ver meus pais, meus tios, meus primos, hoje já não existe mais muita criança, sabe? Adolescente. Normalmente é só os adultos ali da fase dos 30 e olha lá. O pessoal mais novo não tem mais esse hobby, por exemplo. Não tem. Hoje eles já estão do colégio, eles já vão direto para escolinhas de futebol, porque já pensam em se tornar profissionais de futebol. Ou nem isso, às vezes, tá, né? Acho que nem isso, nem as crianças estão se interessando mais desse ponto. É muito em casa, fechou em casa ali, acabou. Também. É no jogo do computador. Eles se comunicam com coleguinhas, estão jogando ali juntos. É difícil a gente ver eles irem para casa um do outro, brincar de outras coisas.